Então, boa noite a todos. Como nós conversamos na semana passada, nós vamos colocar por semana um trimestre da doutrina espírita. Logicamente, é muito interessante vocês baixar, quem não tem a doutrina espírita, poucas pessoas têm a doutrina espírita, a revista espírita em casa, então tem diversos sites, né, que tem da FEB, da Livraria Virtual Espírita, outros tantos que têm essas revistas espíritas a serem baixadas no computador. E é muito interessante fazê-lo. Por quê? Por exemplo, hoje que nós vamos estar conversando sobre o primeiro trimestre de 1858, nós vamos conversar basicamente sobre 4 artigos. E nesse trimestre tem 32 artigos. Então, tem muito material a ser lido, estudado, a ser descoberto nesse grande manancial que é a Revista Espírita. Então, vamos começar. Então, nesse trimestre, é um dos trimestres que mais tem artigos que Kardec utilizou nas obras básicas. Então, nós estamos relacionando aqui um artigo chamado Diferentes Naturezas de Manifestações. Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, capítulo 10 da segunda parte, Natureza das Comunicações. Kardec expandiu o que está na Revista Espírita. Então, muitas vezes acontece isso. Algumas vezes Kardec expande, outras vezes ele tira algumas partes para ficar, por exemplo, para colocar dentro do Evangelho. Então, é importante, quando a gente está colocando aqui, muitas vezes tem algumas mudanças, mas o grosso do artigo foi para lá. O segundo artigo, Resposta dos Espíritos a algumas perguntas, parte dessas respostas está no Livro dos Médiuns, capítulo 4 da segunda parte, Teoria das Manifestações Físicas. Tem mais um artigo chamado Diferentes Ordens de Espírito, Escala Espírita, que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, pergunta 916 a 113. Então, aí, como nós já falamos semana passada, a gente pode perguntar, mas se nós estamos tratando de janeiro de 1858 e o Livro dos Espíritos foi lançado em abril de 57, como pode ter isso acontecido? É que, em 1860, Kardec ampliou o livro de 501 perguntas para 1019. Aí, essas perguntas entraram no Livro dos Espíritos. Sobre Júpiter e outros mundos, que é um outro artigo, Kardec colocou parte desse artigo numa nota na pergunta 188 do Livro dos Espíritos. Tem um quinto artigo, Assassino Lemer. Nós estudamos esse artigo dentro do livro Céu e Inferno. Vocês devem lembrar desse criminoso arrependido que via sempre as suas vítimas. Ele pedia ajuda, ele não conseguia deixar de ver as vítimas, até que um dia um espírito muito bondoso aparecia do lado dele no começo da consolação para ele. Também vimos no livro Céu e Inferno um artigo A Rainha de Oude. Vocês lembram daquela rainha da Índia, que acreditava-se rainha ainda no plano espiritual? Nós já estudamos isso no livro do Céu e Inferno. E aquela comunicação, como a do Assassino Lemer, constaram da Revista Espírita, desse primeiro trimestre. O artigo Diferentes Naturezas de Manifestações, Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, capítulo 10 da segunda parte, Natureza das Comunicações. E o artigo O Doutor Xavier tem diversas perguntas no Livro dos Espíritos que vêm desse artigo da Revista Espírita, 354, 358, 359, 209 e 210. E esse artigo nós vamos colocar assim para vocês, para perceber como que Kardec elaborava e ele coletava as respostas para as perguntas do Livro dos Espíritos.
Então, vamos começar com um artigo chamado o seguinte: é de evocações particulares, foi publicado na primeira revista de janeiro de 1858, chamado Mãe, Estou Aqui. A senhora X, Kardec não colocou o nome dela, havia perdido há alguns meses sua filha única de 14 anos de idade, objeto de toda a sua ternura. Esta jovem havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. A mãe, inconsolável com essa perda, via dia a dia sua saúde alterar-se. Instruída com a possibilidade de se comunicar com os seres de além-túmulo, resolveu procurar em uma conversa com a sua criança um alívio para a sua pena. Uma dama de seu conhecimento era médium, mas pouco experimentada, uma e outra, a mãe e a médium, para semelhantes evocações. Me convida para assistir. Me convida quem? Kardec. Então, Kardec conhecia essa mãe e foi convidado por ela para participar dessa reunião, onde seria evocada a filha dela, que tinha desencarnado há alguns meses com a idade de 14 anos. Então, a mãe, a médium e eu, só tinham os três na reunião. Eis o resultado dessa primeira sessão. A mãe, na evocação: em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de Julie X, minha filha querida, eu te peço vir se Deus o permite. Aí ela comunicou-se através da médium: mãe, eu estou aqui. Ela estava escrevendo, não estava falando, estava escrevendo. É mesmo tu, minha filha? Quem me responde? Como posso saber que és tu? Ela respondeu: Lili. Então, Kardec coloca uma observação. Era um pequeno nome familiar dado à jovem em sua infância. Não era conhecido nem pela médium, nem por mim, Kardec, já que desde vários anos não a chamava senão pelo nome Julie. A esse sinal, a identidade era evidente. A mãe, não podendo dominar sua emoção, explode em soluços. Nós vemos muito isso naqueles livros do Chico, Motoqueiros no Além. Tem diversos livros, né, de jovens que desencarnaram, que as editoras colocam como consolo aparentes, que Chico também trazia nas comunicações por ele psicografadas, muitas situações que só aquela pessoa, só a mãe sabia um apelido, o nome de um cachorro, uma situação que se passou, deixando muito claro que era realmente aquela pessoa. E isso foi de muito consolo por muito tempo que Chico Xavier fez. Então a menina, quando a mãe explodiu em soluço, a menina falou: mãe, por que se afligir? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre. Mas eu não te vejo, a mãe falou. Onde estás? Aí ao lado de ti. Minha mão sobre a senhora Y, a médium, para fazer com que escreva o que te digo. Veja minha escrita. E a escrita era com efeito a da sua filha, quer dizer, a mesma caligrafia da filha, uma outra prova. Tu dizes, ela falou, minha mão tem, pois, um corpo? Nossa Senhora não tinha conhecimento nenhum da parte da doutrina espírita, né? Ela não conhecia o perispírito. Então ela pergunta: tem, pois, um corpo? A menina responde: não tenho mais esse corpo que me fazia sofrer, mas tenho dele a aparência. Foi um jeito dela colocar para a mãe. Não estás contente que eu não sofra mais, uma vez que posso conversar contigo? Aí ela fala: se eu te visse, pois te reconheceria? Ela fala: sim, sem dúvida. E tu já me tens visto frequentemente em teus sonhos. Aí a mãe fala: eu te revi com efeito em meus sonhos, mas acreditei que era o efeito da minha imaginação, uma lembrança. Ela fala: não,
Sou eu que estou sempre contigo e que procura te consolar. Fui eu quem te inspirou a ideia de me evocar. Isso é muitíssimo importante. Deus é infinitamente misericordioso. A prova de uma mãe ter uma filha desencarnada antes dela é uma prova difícil. Então, a infinita misericórdia de Deus concede às mães, aos pais também, muitas vezes, ao dormir, irem visitar, eles levam-na, né? A visitar onde a filha está. Muitas vezes a filha é bem pequenininha, não vai vir, mas eles levam, ela está lá numa creche, sendo cuidada por mulheres muito bondosas. Quando já é uma idade maior, ela mesma vem visitar. Então, esses sonhos que a mãe tem são provenientes dessas visitas, porque nosso cérebro tem uma dificuldade de guardar essas nossas viagens, porque ele vibra numa velocidade muito inferior à do perispírito. Mas, nesses casos, para um consolo maior da mãe, por exemplo, os espíritos conseguem, através de uma injeção de energia, para que o cérebro retenha aquelas viagens como um sonho. Então, muitas vezes, nesses casos onde a mãe ou o pai acha que só está sonhando com a filha ou com o filho, ele realmente esteve em contato. Aí a mãe continua, fala assim, ó, estás entre os anjos, que é uma coisa normal, né? Todas as pessoas fora do movimento espírita, por exemplo, acham que um desencarne de uma criança, ela vira anjo. Logicamente, nós aprendemos que no umbral não tem crianças. Então, quando uma criança desencarna, ela vai ser abrigada num lugar assim, tipo de uma creche, cuidado por mulheres muito bondosas, espíritos de mulheres muito bondosas. Então, não viram anjos, nós sabemos, mas tem essa situação de as pessoas acharem que toda vez que morreu anjinho, do jeito que eles falam. Então, estás entre os anjos? Falou, não ainda. Não sou bastante perfeita. Aí a mãe fala, não te reconheço, no entanto, nenhum defeito. Eras boa, doce, amorosa e benevolente para todo mundo. Será que isso não basta? Ela fala assim, para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito. Eu acreditava nisso. Tu me dizias muito frequentemente. Mas no presente vejo o que me falta para ser perfeita. Aí a mãe pergunta, como adquirirás as qualidades que te faltam? Ela falou assim, novas existências, que serão mais e mais felizes. Será na Terra que tereis essas novas existências? Disso não sei nada, ela falou. Uma vez que não havias feito mal durante tua vida, por que tanto sofreste? Prova, prova. Eu a suportei com paciência pela minha confiança em Deus. Por isso sou bem feliz hoje. Até breve, mãe querida. Então a gente sempre tem que lembrar disso, né? Que nós sempre batemos nessa tecla. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, meu filho morreu com 18 anos, ele tinha todo um futuro pela frente, mas ele planejou aqueles 18 anos muitas vezes. Então, quem pode saber se para frente ele não podia cair numa casca de banana da vida, se ele não podia aumentar suas responsabilidades. Agora, no plano espiritual, ele já vai estar livre disso. Mas a gente tem que entender que essa separação, quando foge da ordem natural das coisas, é uma prova muito difícil para os pais. E comunicações igual essa vão consolar por demais os pais. Agora tem um outro artigo muito importante de Kardec, ideia de Kardec mesmo, que ele vem falar da utilidade de certas evocações particulares. Certas evocações particulares.
Então, ele fala o seguinte: as comunicações que se obtêm de espíritos muito superiores, ou daqueles que animaram os grandes personagens da antiguidade, são preciosas pelo ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abranger uma esfera de ideias mais extensa, penetrar mistérios que ultrapassam a capacidade vulgar da humanidade. Não se segue disso que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada não tenham utilidade. Longe disso. O observador nelas aure mais de uma instrução. Para se conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. A história de um povo não é de seu rei e das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo na sua vida íntima, em seus hábitos privados. Kardec mesmo fala, mostrando que o conhecimento vinha dos espíritos e a teoria saía das comunicações dos espíritos. Por exemplo, ele fala assim: hoje eu sei que muitos espíritos que desencarnaram não sabem que morreram. E como eu sei disso? Os espíritos mais elevados vieram falar isso para mim? Não. Conversando com espíritos desencarnados, eu percebia que eles não sabiam que tinham morrido. Então, todo mundo já, quem frequenta ou frequentou reunião mediúnica, sabe que comunicações iguais a essas são muito frequentes. Então, é muito importante as comunicações particulares, ou seja, aquelas comunicações não instrutivas, que é para fazer um livro, né? Não, a reunião normal de um centro mediúnico. Então ele continua: os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os colocam de tal modo acima de nós que nos assusta pela distância que nos separa. Então, quando a gente vai ver lá no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, o homem de bem, nós se assustamos com os atributos que Kardec coloca que devem ter o nome de bem. Nossa, nós estamos muito longe disso. Isso que ele está falando aí. Espíritos menos evoluídos nos tornam mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Os espíritos vulgares mostram a aplicação prática das grandes e sublimes virtudes, das quais os espíritos superiores nos ensinam as teorias. Então, se os espíritos superiores já não cometem esses enganos que geram as consequências, ensinam a teoria, ao conversar com o espírito que está sofrendo no plano espiritual e sabendo a causa do sofrimento, impacta muito mais, porque é o exemplo forte ali. É muito fácil de ser entendido. Então, é muito importante uma reunião mediúnica num centro espírita. Tem pessoas que advogam, de modo, ao meu ver, errado, que o centro espírita não necessitaria mais ter reunião mediúnica, porque nós temos os livros para se instruir. E Kardec veio mostrar que não, que nós temos que fazer as reuniões, além do consolo, além de ajudar bastante espíritos necessitados, também serve muito de educação para todos aqueles médios de sustentação ou até os dirigentes, né, que estão participando também dessa reunião. Então, ele continua falando: as comunicações têm uma outra vantagem, que é de constatar a identidade dos espíritos de modo mais preciso. Quando um espírito nos diz ser Sócrates ou Platão, podemos ver em seu discurso, pela linguagem, pelo que escreve, que vai saber se aquele estudo é digno de ser de Platão ou de Sócrates. Se ele desmente ou não a origem que se dá. Nós o julgaremos espíritos elevados. Eis tudo. Que ele tenha sido Sócrates ou Platão, pouco nos importa. Mas quando o espírito de nossos parentes, de nossos amigos, ou daqueles que conhecemos se manifesta,
se apresentam 1000 circunstâncias de detalhes íntimos dos quais a identidade não pode ser colocada em dúvida. Então, é muito importante. São muito importantes as reuniões mediúnicas. Graças a Deus, o centro, o Grupo Espírita Jesus de Nazaré, é um dos centros mais abençoados no número de médiuns ostensivos. É difícil achar um centro que tem um número tão bom de médiuns ostensivos. E tem um número muito bom também de reuniões práticas de mediunidade, na segunda, na quarta, na sexta-feira. Isto, além da reunião que complementa o estudo do Livro dos Médiuns na quarta, que também é uma introdução ao exercício da mediunidade. Então, são muitas reuniões com participação de um número bem grande de frequentadores do centro, dando oportunidade, a partir do estudo do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, que a pessoa possa desenvolver a sua mediunidade, fazer o bem com ela, dentro do centro espírita, e se educar demais numa reunião mediúnica. Nós sempre tem que pensar assim, ó, o que esse espírito está falando, eu não posso jogar dentro da minha vida? Geralmente posso, porque muitas vezes os espíritos trazem aquele tipo de comunicação, porque um dos membros, ou a maioria dos membros daquela reunião, estão precisando dela. Agora nós vamos falar sobre o Dr. Xavier, sobre diversas questões psicofisiológicas. Então, nesse artigo é muito interessante para nós percebermos como Kardec trabalhava. Porque muitas vezes eu mesmo achava, o Donizete, que é o diretor de doutrina do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, até comentando comigo, ele falou, olha, muitas vezes a gente tem essa visão, que sempre a pergunta era para o Espírito de verdade, não era. E aqui nesse artigo vai ser muito claro isso. Então, como começa esse artigo? Kardec falando, um médico de grande talento, que designaremos pelo nome de Xavier, talvez não fosse o nome dele, né? Morto há alguns meses, e que muito se ocupou com o magnetismo, havia deixado um manuscrito destinado, pensava ele, a fazer uma revolução na ciência. Antes de morrer, havia lido o Livro dos Espíritos e desejado pôr-se em relação com o autor. A doença com a qual sucumbiu não lhe deixou tempo para isso. Sua evocação ocorreu a pedido de sua família, e as respostas eminentemente instrutivas que ela contém nos animou a dela inserir um extrato na nossa coletânea, suprimindo tudo que é de interesse privado. Então, a comunicação era bem maior, mas o que era em relação à família, Kardec não colocou, logicamente, porque não tinha necessidade nenhuma dentro da revista espírita. Então, como Kardec perguntou, lembrai-vos do manuscrito que havia deixado, aquele que pensava, o espírito, que ia fazer uma revolução na ciência? Ele respondeu, ligo-lhe pouca importância. Qual é a vossa opinião atual sobre esse manuscrito? Obra vã, de um ser que ignorava a si mesmo. Pensais, contudo, que essa obra poderia fazer uma revolução na ciência. Ele falou, vejo muito claro agora. Então, muitas coisas, muitas certezas que nós temos nessa vida, ao chegar no plano espiritual e verificar a verdade das coisas como são, muitas vezes, nossa, que ilusão que eu estava, foi o que aconteceu com ele. E assim pode acontecer conosco mesmo, com muita gente, sobre um conhecimento que eles têm certeza que é daquela forma. Chegando no plano espiritual, isso muda tudo. Então, Kardec continuou. Sois feliz ou infeliz? Ele fala, espero e sofro. O que esperais? Novas provas. Qual a causa dos seus sofrimentos? O mal que fiz. Então, Kardec fala o seguinte, olha, mas você parece uma pessoa assim tão
tão boa, né? Ele fala, eu não coloquei, mas ele fala assim, mas dá para você conhecer o que tem no coração humano? Quer dizer, tinha muitas coisas que ele fez que ele percebeu ao chegar no plano espiritual que ia ter que reparar. Qual era, quando vivieis, vossa opinião sobre a divindade? Ele disse, não acreditava nela. Qual é agora? Nela não creio bastante. Ou seja, o crer depende de vivência, né? Não é só você ler que você já passa a crer. Você crê quando você se introjeta aquele conhecimento na sua vida e aquele conhecimento te volta como uma fé alicerçada. Que impressão o livro dos Espíritos fez sobre vós? E falou, transformou. Que pensais dele agora é uma grande obra. Sendo médico, e em razão dos estudos que haveis feito, poderia sem dúvida responder as questões seguintes. Aí Kardec começa a perguntar a ele, ora, é um espírito médico, trabalhava com magnetismo, tinha um conhecimento grande nessa área, mas ainda tinha dificuldades. Ainda assim, ele conseguia trazer respostas boas que Kardec acabou utilizando no próprio Livro dos Espíritos, com algumas dificuldades, nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que a gente percebe, primeiro, é o seguinte, Kardec não era um espírito assim, somente o codificador, que isso aí já seria muito, ele ser o codificador em tão pouco tempo de toda uma doutrina, mas ele tinha um conhecimento íntimo, muitas vezes muitas pessoas não se apercebem de evolução. Tanto que, como vamos repetir, que eu falei na semana passada, Emmanuel, no livro Caminho da Luz, diz dele que Jesus escolheu um dos seus discípulos mais lúcidos. Então, o importante, como já dissemos também, não são as respostas. O importante são as perguntas. E Kardec é insuperável nisso. Então, Kardec pergunta para ele, como se opera a separação da alma do corpo? Ele responde, igual um fluido que escapa de um vaso qualquer. Mas nós vamos encontrar essa mesma pergunta 155 no Livro dos Espíritos. Vocês vão ver que Kardec fez essa pergunta para outro espírito. Ele não aceitou essa resposta dele. Ele perguntou para outros espíritos, teve condição de comparar, usou também o seu extremo bom senso, que foi considerado um bom senso, pessoa de mais bom senso encarnado. Então a resposta ficou assim: os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende, como se opera a separação da alma e do corpo. Mas vocês observem que a pergunta é a mesma. Aí Kardec faz uma outra pergunta, fala assim, há uma linha de demarcação realmente traçada entre a vida e a morte? Esse espírito responde, estes dois estados se tocam e se confundem. Assim o espírito se desliga pouco a pouco dos seus laços. Ele se desenlaça e não se quebra. Aí tem a pergunta 155A do Livro dos Espíritos. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? E o final da pergunta é o mesmo que ele fez para esse espírito. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende e não escapa como um pássaro cativo, subitamente libertado. Dando a entender que essa primeira parte da pergunta foi a resposta que ele obteve de um outro espírito. Mas a continuação da pergunta, vocês vão ver que é a mesma resposta que esse doutor Xavier deu a ele. Então, os dois estados se tocam e se confundem de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Esses se soltam e não se rompem. Então, Kardec obteve parte da resposta, mandou para mais de um espírito, mais de um centro, ou ele mesmo coletou de algum espírito. Então, aí não é o espírito de verdade respondendo. Nós vamos ver agora que Kardec, além do grande conhecimento dele, com certeza estava sendo intuído também por essa equipe de espíritos que formavam
esse espírito de verdade. Então, principalmente nessa questão. Então, Kardec perguntou a ele, em que momento se opera a união da alma e do corpo na criança? Ele respondeu, quando a criança respira, como se a recebesse a alma com o ar exterior. Quando a criança respira, nesse momento que se opera a união, como se recebesse a alma com o ar exterior. No própria Revista Espírita, Kardec já coloca uma nota. Essa opinião é consequência de dogma católico, ou seja, esse espírito trazia forte dentro dele o dogma católico. Qual dogma? Então, Kardec explica. Com efeito, a igreja ensina que a alma não pode ser salva senão pelo batismo, naquela época. Como a morte intrauterina é muito frequente, em que se tornaria essa alma privada, segundo ela, desse único meio de salvação, se ela existisse no corpo antes do nascimento? Então, Kardec argumenta que aquele dogma católico ainda estava impregnado na razão desse espírito. E consta essa nota depois na mesma Revista Espírita. A teoria dada por esse espírito sobre o instante da união da alma e do corpo não é inteiramente exata. A união começa desde a concepção, quer dizer, desde esse momento da concepção. O espírito, sem estar encarnado, liga-se ao corpo por um laço fluídico, que se vai apertando mais e mais até o nascimento. A encarnação não se completa senão quando a criança respira. Ver o Livro dos Espíritos, pergunta 344, que é a que está ali. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento, e depois continua. Então, vocês percebam que aquele espírito não era um espírito superior, mas um espírito que, do lado da inteligência, tinha bastante, principalmente como médico que era. Mas Kardec estava muito atento às suas questões, tanto que ele continuou perguntando baseado naquela resposta. Então ele falou assim, como explicais então a vida intrauterina? Logo depois ele já perguntou, porque ele já descontente da resposta, aí o espírito falou, como a planta... Deu a entender, nesse caso, a presença desses espíritos, que se chama o Espírito de Verdade, São Luís, Santo Agostinho, todos os espíritos que coordenavam a formação da doutrina espírita, porque o espírito muda, porque essa questão, ele dá uma resposta que Kardec já aproveita na pergunta 354. Então, como explicais, então, a vida uterina? Ele responde, como uma planta que vegeta, a criança vive a sua vida animal. Então, como está na pergunta 354? Como se explica a vida uterina? Mesma pergunta. É a da planta que vegeta, a criança vive a vida animal, mas tem uma continuação, que pode ter sido dada por um outro espírito, ou Kardec só explicou melhor. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Então, vocês percebam que ele começa já mudou aquela resposta dele que não estava correta, ou por assistência, ou ele foi levado a pensar diferente no plano espiritual. Há crime em privar uma criança da vida antes do seu nascimento, uma vez que antes dessa época a criança não tendo alma, não é de algum modo um ser humano. Kardec continua apertando, não é? Porque ele não falou que a criança só... a alma só entraria no corpo no momento do nascimento. Então Kardec fala assim, há crime em privar uma criança da vida antes do seu nascimento, uma vez que antes dessa época a criança não tendo alma, que foi a resposta dele, não é de algum modo um ser humano. Mas vocês percebam, a resposta foi perfeita. Então houve ali uma mudança, que com certeza ele foi assistido por espíritos superiores que estavam ao lado dele. E ele responde, a mãe ou qualquer outra cometerá um crime, tirando a vida da criança antes do seu nascimento.
porque é impedir a alma de suportar as provas para as quais o corpo deveria ser o instrumento, mostrando que a alma já existia antes do nascimento. Não existia, não. Já estava ligada ao corpo antes do nascimento. Então, nós vamos ver a pergunta 358, que Kardec muda a pergunta, por quê? Nessa pergunta aqui, Kardec estava usando do raciocínio dele para mostrar ao espírito que aquela resposta dada no número 24 não tinha consistência. Só que Kardec, no Livro dos Espíritos, não pôde colocar essa pergunta, logicamente. Então, ele perguntou: o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Então, há uma primeira parte da pergunta, que pode ter sido dada por um outro espírito ou por próprio Kardec, só para melhorar a resposta. Mas ele fala: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Mas a parte que está grifada aí, a mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas para o qual o corpo deveria ser um instrumento, é igualzinha à resposta dada por aquele espírito, Xavier. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Não, o espírito respondeu. É preciso sacrificar o ser que não existe ao que existe. Pergunta idêntica a 359 do Livro dos Espíritos. Kardec não mudou em nada. A mesma pergunta, a mesma resposta. Pergunta 30. A união da alma e do corpo, a união da alma com tal ou tal corpo está predestinada ou não é senão no momento do nascimento que se faz a escolha? O que ele está perguntando? Já se sabia qual espírito ia nascer naquele corpo ou foi no momento do nascimento que pegou um corpo ali, um espírito ali e pôs no corpo? Então o espírito responde umas coisas antes e no final fala o seguinte: o espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede para reencarnar. Deus, que tudo sabe, que tudo vê, sabia e via antes que tal alma se uniria ao corpo. Então, toda essa resposta, quando a gente fala Deus que tudo sabe, logicamente, a gente sempre lembra que Deus age nas criaturas pelas criaturas. Então, em nome de Deus, espíritos bastante mais evoluídos que aquele que está nascendo, já programaram a sua reencarnação e o corpo que ele deveria ter, mas em nome de Deus. Então, por isso que cita Deus. Então, nós vamos ver a pergunta. A união da alma com o corpo está... Pergunta 334. A união da alma do corpo está predestinada ou no último momento que faz a escolha? Mesma pergunta. Então, primeira parte, ou Kardec só complementou para esclarecer, ou foi outro espírito que deu. O espírito é sempre designado com antecedência. Parece bem mais um esclarecimento de Kardec. Escolhendo a prova que deve sofrer, o espírito pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe, tudo vê com antecedência, que tal alma se unirá ao tal corpo. Então, vocês percebem que essa parte também foi tirada da questão. Aí, outra pergunta. Por que pais bons e virtuosos dão nascimento a crianças de natureza perversa? Dito de outro modo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para animar seu filho? Resposta: um mau espírito pede bons pais, na esperança que seus conselhos lhe dirigirão para um caminho melhor. Pergunta idêntica de número 209, na qual está adicionado no final da resposta, e muitas vezes Deus o atende. Pergunta 32, feita esse espírito. Os pais podem, por seus pensamentos e preces, atrair para um corpo um bom espírito antes que um espírito inferior? Ele fala, não. Mas podem melhorar o espírito da criança que fizeram nascer. É seu dever. Crianças más são uma prova para os pais. Então, essa pergunta também é idêntica à pergunta 210 do Livro dos Espíritos. Concebe-se a pergunta 33. Se o amor maternal para a conservação da vida da criança, mas uma vez que esse amor está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos desde o seu nascimento? Então, está lá. Ele responde, maus espíritos que tratam de entravar o espírito da criança, a fim de que ele sucumba à prova que quis. Mas
a pergunta 891 do Livro dos Espíritos, com resposta diversa dada pelo Dr. Xavier. O que ele falou não está de todo errado, mas melhorou-se bem. É, às vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho ou expiação. Em todos os casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito. Então, nesse último caso também, Kardec não aproveitou a redação dele e, com certeza, pediu para outro espírito. Mas isso mostra... Kardec utilizou, quando eu fui falando dessas respostas dos espíritos, são de diversos capítulos diferentes. Então, Kardec ia colecionando esse material e depois ia acoplando em onde tinha as lacunas em cada assunto que ele estava falando, para ver o tamanho da obra de Kardec. E, por fim, lembra que nós falamos que Kardec pediu para muitas pessoas mandarem o que acontecia nas reuniões mediúnicas, o que eles sabiam de todos os fatos mediúnicos que conheciam, e falou bastante coisa. E uma das coisas, se vocês conhecessem algum livro que teve alguma parte, que teve algum fenômeno mediúnico, nos mande. Então, Kardec vai tratar de um artigo chamado O Fantasma da Senhorita Clairon. Quem que foi essa senhorita? Então, tem até na internet isso. Claire Joseph Hippolyte Leris, conhecida como Mademoiselle Clairon ou La Clairon, era uma atriz francesa, nasceu em 21 de janeiro de 1723 e morreu em 29 de janeiro de 1803, bem antes da codificação espírita. Na verdade, ela morreu antes até de Kardec. Estreou na companhia italiana com a idade de 13 anos e na comédia francesa em 1743. Retirou-se do teatro em 1765 com a idade de 42 anos. Então, eu achei na internet, tem diversas imagens dela, tem essa figura, porque era uma pessoa muitíssimo conhecida na França. E por incrível que possa parecer, o livro que Kardec utilizou na memória de Hippolyte Clairon, esse livro até hoje está sendo vendido. Então, essa imagem eu tirei da internet, sendo vendida, não lembro se era no site da Amazon ou outro site, que estão vendendo esse livro até hoje, da importância do livro. Então, Kardec vai falar. Essa história produziu muito ruído em seu tempo, pela posição da heroína e pelo grande número de pessoas que foram testemunhas. Ela seria provavelmente esquecida se a senhorita Clairon não houvesse consignado em suas memórias, de onde extraímos a narração que dela vamos fazer. A senhorita Clairon era mais notável pela sua beleza do que pelo seu talento como cantora e atriz trágica. Tinha inspirado a um jovem bretão, senhor de S, uma paixão muito grande. A ela, a paixão dele, a senhorita Clairon não respondia senão pela amizade. Todavia, as assiduidades do senhor de S, ele procurava ela demais quando ela estava nas peças, tudo, se lhe tornaram de tal modo inoportunas que resolveu romper tudo com relação a ele. O desgosto que disso ele sentiu lhe causou uma enfermidade da qual morreu. Então, lá na frente, Kardec conta isso, mas eu trouxe para cá para dar uma sequência. Diz ela em suas memórias que ele me rogou conceder aos seus últimos momentos a doçura de me ver ainda. Os que me rodeavam me impediram de fazer essa visita. Então, quando ele estava já perto da morte, no dia da morte, ele pediu para ela visitá-lo. Mas quem estava com ela, não vai não, ela não foi. Ele morreu não tendo perto de si, senão seus domésticos e uma velha dama. Tempos depois, a senhorita Clairon recebe da senhora idosa, essa velha dama, que tinha sido a amiga devotada do senhor S, o relato dos seus últimos momentos. Ele contava, disse-lhe, todos os minutos, até as 10h30, que ela prometeu ir, quando seu lacaio veio dizer que decididamente não vinha.
Depois de um momento de silêncio, ele aperta minha mão com um redobramento de desespero que me assusta. Ah, Bárbara, ele falou, com isso não ganhará nada. Eu a perseguirei tanto depois da minha morte como a persegui durante minha vida. Quis acalmá-lo, mas estava morto. Após a morte de S, uma noite estava com sua mãe, a senhorita Clairon, né, e vários amigos no jantar, em sua casa, quando pelas 11 horas sucedeu o grito, o mais agudo. Sua sóbria modulação e sua duração espantaram o mundo. Senti-me desfalecer e estive quase um quarto de hora desacordada. Todos os meus amigos, meus vizinhos, todos os meus, minha mãe, meus amigos, meus vizinhos, a própria polícia ouviram o mesmo grito, sempre à mesma hora, sempre partindo sobre a minha janela. Raramente jantava na cidade. Nos dias que eu fazia, não se ouvia nada. Uma vez, o presidente DB, com o qual havia jantado, quis me reconduzir para garantir que nada me tinha acontecido no caminho. Como me desejasse boa noite na minha porta, o grito partiu entre ele e mim. Assim como toda Paris, ele sabia essa história. Todavia, refugiou-se em sua carruagem mais morto do que vivo. Então, todo mundo sabia, todo mundo ouvia esses relatos. E ele foi continuando. Sempre quando ela estava com alguma pessoa, ele aparecia uma vez no meio, como esse caso. Depois isso passou para barulhos de tiro. Então ela parecia que levava uma bofetada e foi indo. Foi 2 anos e meio assim. Lá no final, ele passou a fazer um barulho de aplausos. Já não era mais nem um grito, nem um tiro. E no final, é uma música bem serena. Então, Kardec vai tentar entender esses fenômenos. Ele fala, na edição que temos sobre os olhos, o relato está precedido da nota seguinte, sem assinatura. Eis uma anedota bem singular da qual se fez e se fará, sem dúvida, muitos juízos diferentes. Ama-se o maravilhoso, mesmo sem crer nele. A senhorita Clairon parecia convencida da realidade dos fatos que ela conta. Contentar-nos-emos em anotar que no tempo que ela foi, ou se acreditou, atormentada do seu fantasma, tinha 22 e meio a 25 anos, que é a idade da imaginação. Não conhecendo fatos, senão pelo relato da senhorita Clairon, não podemos julgá-lo, senão por indução. Ora, eis o meu raciocínio. O acontecimento tem mais autenticidade se tivesse sido narrado por um terceiro. Acrescentamos que quando ela escreveu, tinha ao redor de 60 anos, passado a idade da credulidade, segundo o autor da nota. E esses fatos eram conhecidos de toda Paris, assim, todo mundo já tinha ouvido esses gritos. Para nós que conhecemos o que pode passar nas manifestações espíritas, a aventura nada tem que possa nos surpreender. E a temos por provável, ele não falou que existiu, mas provável. Nessa hipótese, não hesitamos em pensar que o autor de todas essas más ações é o espírito do Senhor de S. Ele havia dito, eu a perseguirei tanto depois de minha morte quanto durante minha vida. Ora, suas relações com a senhorita Clairon duraram 2 anos e meio, justo tempo quanto das manifestações que seguiram sua morte. Uma coisa digna na nota é a sucessão dos diferentes modos por quais se manifestou a sua presença. Foi no mesmo dia e no momento de sua morte que ele se fez ouvir pela primeira vez, e isso no meio de um alegre jantar. Movido pelo ciúme, seu desespero se traduz num grito de raiva que se repete a cada dia à mesma hora, como para reprovar sua recusa em ir consolá-la em seus últimos momentos. Aos gritos sucede-se os tiros de fuzil, inofensivos é verdade. Mais tarde, o seu desespero toma um caráter mais calmo, resta-lhes as lembranças dos aplausos que ela era objeto e os repete. Mais tarde, enfim, lhes diz adeus, fazendo ouvir sons que pareciam o eco de uma voz melodiosa que o havia fascinado tanto em sua vida. Então, ele mostra que podia ser uma manifestação física,
e que talvez até o próprio médium fosse ela mesma de efeitos físicos. E ele conseguia gerar esse som de um grito, assustando por ciúme todos aqueles que ela convivia. Então, eu vou passar para vocês, tirei muito tempo de vocês hoje, mas se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, ficam abertos. Boa noite, pessoal. Na verdade, é uma dúvida que me surgiu enquanto você estava falando, Edson. A gente viu a questão da identificação entre as crianças boas e as crianças más, né? Onde se tem a rejeição entre os pais e tudo mais. Existe algum estudo mais focado nessa questão da identificação das crianças más com más tendências? Olha, você está se baseando naquela pergunta que mães que não gostam dos filhos, não é isso? Sim, e pela maldade também, sim, né? Ali a resposta é um pouco, a pergunta é um pouco diferente. São aquelas mães que, ainda tendo o instinto materno, elas tratam mal os filhos. Então, a resposta vem assim, que é uma prova ou expiação para aquele filho, por ele não ter sido um bom pai em outra vida. Mas a continuação da resposta fala o seguinte, que mesmo sendo uma prova ou expiação, a mãe que age desse modo mostra ser um espírito ainda com muita dificuldade. Porque uma mãe que não tivesse essa dificuldade do lado do sentimento, nunca agiria desse modo. Ainda que o filho tivesse alguma prova, ela agiria de modo diferente. Então, essa a pergunta e a resposta. Não sei se esclareceu. Sim, sobre essa questão eu havia entendido. Só tem um outro ponto em que fala sobre a maldade nas crianças em si. Fala o seguinte, se um pai pode atrair um filho melhor, não é? Isso, exato. Isso. Geralmente, numa situação assim, os pais precisavam se reconciliar com aquele filho. Vamos dizer que numa vida uma pessoa tira a vida de outra. Então, muitas vezes, para reparar aquele ato, ela pede para ser pai dele, dando-lhe de novo a vida. Mas aquele espírito ainda vai guardar aquele ódio dentro dele. Vai ser uma criança que vai dar muito trabalho. Então, de outras vezes, pais assim mais bondosos pedem para ser pais de um espírito ainda inferior, para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então, mas esse pedido é feito no sentido que eles têm condição de dar conta da situação. Mas nos dois casos, naquele que nós vemos com prova ou expiação, então cabe aos pais dar muito de amor para aquele filho, e se eles conseguirem fazer ele modificar para o lado bom, por pouco que seja do seu trajeto, já será um grande ganho para eles. Então, ele fala assim, não adianta nós pedirmos para Deus, manda um filho que seja bom de saúde, perfeita saúde. Porque muitas vezes, não estou falando nem bom e mal, perfeita saúde. Muitas vezes está nas nossas provas que pedimos, ter que cuidar de um filho especial, por exemplo. Então, anteriormente a essa vida, nós já planejamos os filhos que queríamos ter. Então, vai vir aquele filho que mais nós precisamos para crescer, e ele também precisa de nós para esse crescimento. Eu não sei se eu respondi, Vitória. Sim, já ajudou muito. Muito obrigada. Obrigado, Vitória. Eu que agradeço a pergunta, viu?